Esses dias eu conversava com uma pessoa que estava se sentindo um pouco sobrecarregada e ela dizia assim: Rogério, mas é nossa missão ter que fazer tudo, cuidar de tudo, cuidar da natureza. E ela fez todo esse discurso baseado no Gênesis. Deus colocou o ser humano no jardim para o guardar e o cultivar. Mas eu vou ter que te falar, se você usa esse versículo para justificar todo o cansaço que você está passando ou para se sentir o patrono da ecologia, passa para o próximo, porque você vai ficar em crise. Olá, eu sou Rogério Goldoni e você está no canal de Fé em Fé. E eu já te falei que você vai ficar um pouquinho incomodado, por quê? Porque ainda que a maioria das nossas traduções digam assim que Deus colocou o ser humano lá no jardim para o guardar e o cultivar, há alguns elementos diferentes que a gente enxerga aqui no texto e eu quero compartilhar contigo. Desde sempre a gente usa esse texto aqui do Gênesis capítulo 2 para fundamentar aquele cuidado que precisamos ter com a natureza. Somos responsáveis pela criação, está na Bíblia. E eu não estou querendo dizer que nós não somos responsáveis, porque somos sim, mas eu quero dizer é que há muito mais para ser observado aqui nesse texto. Vem comigo. Veja, o texto bíblico não está falando da pessoa se sentir na obrigação de carregar o mundo inteiro, porque tem um detalhe bem curioso que é o seguinte. Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 15, a maioria das nossas traduções dizem assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. Mas quando a gente toma o texto hebraico, o texto original, a gente percebe umas nuances diferentes. Primeiro o texto diz assim: Deus elegeu o ser humano. É um pouco diferente, de tomar. Uma boa tradução diria elegeu o ser humano. Em seguida, lhe deu descanso no jardim de Éden. Veja, é diferente de falar colocou no jardim e lhe deu descanso nesse jardim. E em seguida fala para guardá-la e cultivá-la. E você vai dizer assim, peraí, guardá-la e cultivá-la o quê? A jardim? Sem querer dar aula de hebraico agora, mas o substantivo gam no hebraico também é um substantivo masculino, então não combina esse lá com jardim. É por isso que os rabinos, desde muito tempo atrás, e inclusive os santos padres da igreja nos primeiros séculos, já refletiram sobre esse texto. E a compreensão foi a seguinte: Deus elegeu o ser humano e lhe deu descanso nesse jardim para quê? Para cuidar do jardim ou para cuidar de outra coisa? E se for uma outra coisa, que coisa seria essa? Uma leitura bastante interessante, linda, diria o seguinte: que Deus elegeu o ser humano e lhe deu descanso nesse jardim para que ele guardasse e cultivasse a Torá. Torá, no hebraico, a lei, é um substantivo feminino. Ou seja, Deus elege o ser humano, lhe dá descanso nesse jardim para que ele guarde a palavra do Senhor. E esses tempos eu estava dando o curso para o clero em uma diocese e um padre me perguntou assim: Rogério, mas se a gente faz esse tipo de leitura, como que fica aí os textos, por exemplo, da campanha da fraternidade, que trazem esse texto bíblico fundamentando o cuidado que a gente deve ter com a criação? Pois é, mas pensa só, se a gente estivesse totalmente focado na palavra, a gente precisaria ter penduricários? Precisaria ter um discurso especial sobre a criação, sobre o idoso, sobre a criança, sobre... Você percebe que no final de tudo parece que o Gênesis está nos sugerindo uma coisa. Logo no início da Bíblia, você é eleito de Deus e você ocupa o espaço nesse jardim para cultivar a palavra. Porque o jardim do Éden não é tanto um lugar específico. O jardim do Éden talvez seja a sua casa, o seu trabalho, o seu carro. É ali onde você está que você tem a oportunidade de, cultivando a palavra de Deus, agir de acordo com aquilo que Deus te pede na sua palavra. No final de tudo, você pode continuar lendo a sua tradução do jeito que está, mas lembra que talvez o foco não seja você entrar nesse mundo para cultivar só o mundo, mas para você estar totalmente conectado com
com a palavra de Deus. Porque de conexão em conexão, a gente se aprofunda na nossa relação com Deus. E de fé em fé, a gente se vê no próximo vídeo. Paz e bem.